Nós estaremos fazendo referência constante a esse texto, então, caso a gente saia dele, eu aconselho você manter esse texto marcado, que nós estaremos voltando para ele várias vezes. A mensagem da semana passada, nós falamos sobre a importância da igreja do Deus vivo, da casa de Deus. Inclusive, se você por algum motivo não pôde ouvir, não estava presente para a mensagem da semana passada, eu aconselho você a ouvir também, porque estamos tratando do mesmo assunto, de modo diferente, mas estamos abordando o mesmo tema. E o nosso tema de hoje é o desprezo à casa de Deus. O desprezo à casa de Deus. Que o mundo despreza a casa de Deus não é nenhuma novidade. Nós vimos isso já na semana passada. Mas quando o próprio povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome, quando esse povo despreza a casa de Deus, despreza a igreja do Deus vivo, então toma-se uma dimensão totalmente diferente. A relação que nós temos com a igreja do Deus vivo, ele impacta a vida do crente, de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal, mais cedo ou mais tarde, haverá um impacto quando existe desprezo à casa de Deus. Eu vou fazer uma afirmação aqui agora, e eu quero que vocês, antes de ficarem chocados ou com raiva ou indignados, espere até o final da mensagem, aí vocês ficam com raiva, chocado, indignado à vontade. Mas a Igreja Batista Metropolitana, que é essa igreja, se você entrou na igreja errada, tá? A Igreja Batista Metropolitana, ela está fraca. Ela está, eu não vou dizer doente, mas ela está fraca. Ela não está em seu pleno vigor, em pleno vapor. Eu estou falando que corporativamente, como igreja, nós como igreja estamos fracos, o que significa que até um certo grau nós estamos fracos, porque nós somos a igreja. Pastor, por quê? Pastor, quem foi que contou para o Senhor? Está sabendo de alguma coisa? Não é nada disso. Ninguém precisa me contar nada, eu não vi nada, não é nada disso. Não precisa ser nenhum gênio para chegar à conclusão que eu cheguei. Apesar que eu sou um gênio, é verdade, mas não precisa ser um gênio para chegar nessa afirmação. Simplesmente nós podemos usar uma lei universal, a lei da causa e efeito. Essa lei não é uma lei nova, ela encontra-se no reino físico, da física, e no reino espiritual. Foi Isaac Newton, que era crente, para quem não sabe, Isaac Newton, um grande cientista, um grande físico, ou fisicista, eu devo dizer, ele era crente, era um cristão, era um crente no Senhor Jesus. E ele definiu, no plano da física, essa lei da causa e efeito da segunda forma. Toda ação gera uma reação. Isso não é novidade para muita gente, eu imagino, já ouviu, conhece isso, não é nenhum segredo. Toda ação gera uma reação. Isso pode ser dito em outras formas. Todo efeito tem uma causa. E por efeito, nós estamos falando de um resultado. Então, todo resultado vem de uma ação. Todo efeito tem uma causa. E esse efeito e essa causa são específicos e previsíveis. Essa definição é a definição física. Se você for nos livros físicos e pesquisar sobre essa lei da causa e efeito, você vai ver que é um resultado específico e previsível. Ou podemos falar que toda causa, ou seja, toda ação, tem um efeito, tem um resultado. Então, todo resultado tem um efeito, todo efeito tem um resultado. E ambos são previsíveis. Eles são específicos e eles são previsíveis. Isso no plano físico. No plano espiritual, a Bíblia define da segunda forma. Gálatas 6, versículo 7,
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É a mesma coisa, é causa e efeito. Causa e efeito. Específico e previsível. Então, olhando aqui essa definição bíblica, qual o efeito? É o que você planta. Qual o resultado? É o que você colhe. Então, toda causa tem um efeito, ambos são específicos e são previsíveis. Pelo que nós vimos na semana passada, da importância da igreja, do Deus vivo, não só para o homem, mas para Deus. A igreja é importante não só para eu e você, mas para Deus. Nós podemos deduzir que negligenciar a casa do Deus vivo vai sim afetar, vai sim gerar um efeito. A causa, o desprezo à casa de Deus, essa causa vai gerar um efeito. E esse efeito, ele é específico e ele é previsível. Se você está colhendo manga, é porque você plantou o quê? Manga. O efeito, ele é previsível e ele é descobrível pela causa. O que você plantou, eu posso saber pelo que você está colhendo. E você vai colher o que você plantou. Então, sendo a casa de Deus vivo de tamanha importância, ao negligenciar e desprezar a casa de Deus, essa causa jamais ficará sem um efeito, jamais ficará impune, jamais ficará inconsequente. Sempre haverá consequências. Então, ninguém precisa me contar nada, eu não preciso observar nada, saber de nada, notar alguma coisa para saber que a Igreja Batista Metropolitana se encontra fraca e afetada negativamente. Mas por quê, pastor? As ofertas estão boas. Financeiramente está normal. Não fomos afetados em nada. Eu digo mais, até parece que depois dessa confusão toda até melhoraram um pouquinho. Então, financeiramente nós estamos fracos. Mas eu sou rápido e o primeiro a lembrar a igreja que, apesar de importante, claro, finanças não é o termômetro, não é a medida mais importante de uma igreja, de modo algum. Tá? Não quero que a gente despreze essa área, claro, mas só porque a igreja vai bem financeiramente não quer dizer que ela vai bem de modo geral. Então, esse não é o problema. Igreja, como nós vimos na semana passada, a própria palavra igreja, ela significa ajuntamento. Ela implica um comparecer, um responder a uma convocação, a um certo local, a uma certa hora. Obviamente inclui também um certo dia. Sem reunir, sem ajuntar, o crente vai mal, a igreja vai mal. Por quê? É um antitipo, é o contrário, é justamente o oposto da essência do que é a igreja. Se igreja é ajuntamento e nós não estamos ajuntando, é justamente o oposto. É o anti-igreja, é o a-igreja, é o oposto. Não está ocorrendo. Vai contra a própria natureza e essência da igreja. A nossa igreja passou vários meses sem se ajuntar, e eu vou logo acrescentar, por motivos duvidosos. Motivos duvidosos. Lembrando que ficou aberta a farmácia, ficou aberto o supermercado, ficou aberta uma série de coisas. E eu mencionei isso semana passada, que as pessoas, o mundo vê a igreja como um serviço, e não é um serviço, é a casa do Deus vivo, não é serviço, é a casa do Deus vivo, a igreja de Deus, não um serviço. Só isso já é um menosprezo, só isso é um desprezo de chamar a casa do Deus vivo de um serviço. Não é um serviço. Mas mesmo assim, é um serviço não essencial. Outro tapa na cara, outro desprezo. Enfim, a igreja ficou sem se ajuntar por questões duvidosas. A tecnologia ajudou, a tecnologia permitiu que nós pudéssemos termos uma certa reunião, entre aspas, pudéssemos transmitir as mensagens, mas tecnologia não é substituto.
A gente se reunir ciberneticamente não substitui a reunião, o ajuntamento, a eclesia, a igreja, a convocação. Não substitui. Não toma o lugar. Claro, é melhor do que nada, mas não toma o lugar. Então, por bem ou por mal, felizmente ou infelizmente, se o pastor queria, concordava, se era justificado ou não, realmente não interessa. Se não houve ajuntamento, não houve igreja. E se não houve igreja, houve um enfraquecimento. Isso é inevitável. A causa gerando um efeito. E o efeito é o resultado da causa. Então não tem para onde correr. Não, pastor, mas é porque... Não interessa, não houve ajuntamento. Por isso que eu digo, talvez você não perceba, talvez você não esteja sabendo, mas eu como pastor estou dizendo, pela questão da causa e efeito, a igreja está assim enfraquecida. Não pode não estar. Não pode não estar enfraquecida. Tal fraqueza inevitavelmente infiltrará outras áreas de nossas vidas. Você não pode fazer em compartimentos a sua vida. Você não pode tá brigado com sua esposa, seu esposo em casa, chegar no trabalho e está tudo normal. As pessoas vão perceber. E vice-versa. Você no trabalho teve um dia difícil, complicado, cheio de problema, você vai chegar em casa, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque aquilo vai ser impactado na sua família. Você está com dor de cabeça, um problema de doença física, aquilo vai impactar tudo. Ou seja, você não pode sair separando tudo. Havendo fraqueza, especialmente, espiritualmente na minha vida, aquilo vai sim impactar outras áreas das nossas vidas. Nossos lares, nossos relacionamentos, nossas decisões vão ser impactadas. Não vão ser feitas como deveriam ser feitas. Os efeitos, como todo e qualquer efeito, nem sempre é imediato. A causa gera um efeito, mas nem sempre é imediato. Claro, alguns são imediatos, outros podem demorar um pouquinho mais. Essa demora torna esses efeitos ainda mais perigosos, ainda mais perniciosos, ainda mais sutis. A Bíblia fala que o motivo por que a maldade cresce no mundo é porque o julgamento de Deus não é imediato. Muitas vezes o efeito não é imediato. Pense nisso. Se toda vez que você cometesse um pecado, você levasse um susto desse, você ia pensar 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes antes de pensar em entrar por aquele caminho. Mas a verdade é que o salário do pecado é a morte, mas nem sempre a morte, nem sempre aquele salário, nem sempre o resultado, nem sempre o efeito causado pelo pecado é rápido. Às vezes demora dias, semanas, meses, até anos. Mas pode tardar, mas chega. Pode demorar o efeito do pecado, pode demorar o salário do pecado, mas ele chega. E quando temos esse efeito atrasado, essa resposta atrasada, o que acontece é que nós não nos damos conta que as coisas estão piorando. Nós não nos damos conta da fraqueza. Nós não nos damos conta que nós precisamos tomar alguma ação e nós fiquemos num estado de letargia, num estado de morosidade espiritual, sem perceber. Sem perceber. Os efeitos de uma vida insalubre também são assim. Os efeitos de uma vida com uma alimentação pobre, má, sem nutrientes, falta de exercício, falta de sono reparador suficiente. Ah, pastor, eu vou dormir todo dia 2 da manhã, eu acordo às 6 da manhã, eu não tenho nenhum problema, eu dou conta. Não, você não dá conta, um dia a conta chega, gente. Pode demorar, mas chega. Ah, pastor, eu passo minha vida, eu como hambúrguer, pizza e sorvete. Não tem problema, o dia a conta vai chegar. Então, se alguém chega para mim, pode estar na flor do seu vigor. E a pessoa só vive sentada em frente à televisão, comendo batatinha frita,
aí só come junk food, né? Comida de lixo, hambúrguer e pizza e só come besteira, milkshake, sorvete, e não faz exercício, não dá uma caminhada, não tem ar fresco, não dorme direito. Ah, pastor, eu estou em perfeita saúde. Calma, a conta vai chegar. Né? Herbert Júnior está rindo, ele sabe o que eu estou falando. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Então, às vezes, a conta não vem rápido. É dito que o câncer leva em média, é uma média, mas em média, 15 anos ele está presente até ser diagnosticado e descoberto. 15 anos existe aquela doença no seu corpo, corrompendo, se alastrando, crescendo, está lá. Só que a grande maioria das pessoas passam-se anos até saber que tem. Pois é. A causa e o efeito nem sempre estão próximos um do outro. Os efeitos do desprezo à igreja de Deus podem ficar muito tempo submersos, camuflados, assintomáticos, imperceptíveis ou ignorados. Eu sei que está lá, mas vou deixar quieto. Mas o que está vindo no caminho são os efeitos. E vão vir, e vão chegar. Eles virão à tona de forma lenta ou de forma repentina, mas eles virão. Eles sempre virão. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, foi calculado. Não vou dizer esse exemplo no caso, no momento, mas nós lemos no versículo 24 de Hebreus 10. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós vimos sobre a causa e efeito. Aqui está falando no versículo 24 sobre causalidade. Causalidade. De quem está falando o versículo 24? Quem é o consideremos-nos? Quem são esses uns aos outros? Hebreus 10, 24. Quem exatamente é esse grupo de pessoas que está sendo referido aqui no livro de Hebreus? Bom, não fica muita dúvida, porque no versículo 24, versículo 25, o versículo seguinte, diz assim: não deixando nossa mútua congregação. Então, o contexto do versículo 24, a gente vê no 25, está se referindo claramente a uma igreja local, a uma congregação, a uma igreja, não deixando a nossa mútua congregação. Então, aqui está dizendo que nós devemos considerar uns aos outros para estimularmos uns aos outros as boas obras. Então, a ordem, o mandamento, lembrando que a conjugação do verbo é no imperativo, é uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. A ordem é para considerar uns aos outros. O que é o oposto de considerar? O oposto de considerar é desconsiderar. E desconsiderar, se você olhar no dicionário, a palavra desconsiderar, que é o oposto de considerar, que é a ordem que Deus está dando, é desprezar. Ele está dizendo basicamente que nós não devemos desprezar, nós devemos não considerar. Significa desvalorizar, significa não respeitar, significa tratar sem consideração. Quem, pastor? Quem que nós não devemos tratar a quem devemos não desprezar, não desvalorizar, não quem? A igreja, a nossa mútua congregação.
Aqui não está falando sobre os crentes do mundo inteiro. Não, 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 não. Aqui está falando sobre essa igreja local, a igreja que você pertence a este corpo de Cristo. Nós não devemos desconsiderar, nós não devemos desprezar, nós não devemos tratar com pouco valor, nós devemos, ao contrário, exaltar e dar importância e dar valor. Porque esta congregação é o corpo de Cristo. Quando se despreza a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, você está desprezando Deus. Você não tem como destrinchar um do outro. Se você despreza a igreja, você despreza Deus, você despreza Cristo, você despreza o corpo de Cristo. E isso traz consequências. Quando desprezamos o corpo de Cristo, isso vai gerar uma causa, isso vai ser fruto de um efeito. Todos nós temos uma escolha. Quando chegamos no tema de tentação, nós temos uma escolha. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Não há tentação que eu e você tenhamos que não seja comum para todo mundo. Não tem tentação que eu tenha que você nunca teve ou nunca vai ter, e vice-versa. Tentação é algo da condição humana. Todo mundo vai ser tentado. O grau pode ser diferente, mas a tentação é a mesma. Para mim, para você, quem seja. E uma vez que você sai da tentação, você automaticamente cai aonde? No pecado. Eu acho que eu mencionei isso na semana passada. Quando nós caímos na tentação, nós caímos no pecado. Quando escolhemos desprezar, quando escolhemos não responder à convocação, nós estamos de fato pecando. Estamos decidindo pecar. O motivo do fracasso de muito crente, o motivo do retardamento espiritual de muito crente é justamente esse aqui. Lá em Hebreus 5, versículo 12 fala: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Aqui Deus está dizendo o seguinte: olha, tem muito crente na igreja, qualquer igreja local, tá? Essa igreja, aquela igreja, outra igreja, qualquer igreja local. Tem muito crente que está na igreja, ó, vou repetir as palavras, devendo já ser mestres pelo tempo. Vocês estão na igreja, não estou falando vocês ou alguém aqui, mas o que está dizendo aqui é o seguinte: tem gente que está na igreja, ó, já era para ser mestre, já era para ser professor, já era para estar liderando, ensinando, já era para ser exemplo, já era para estar servindo, já era para estar edificando, pelo tempo que estão na igreja. Mas continua: ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Ou seja, é para você ser mestre, vocês estão no beabá ainda, vocês estão fazendo a alfabetização, vocês não cresceram. O que você chama alguém que como fala aqui, por razão do tempo deveria estar mais avançado? Sabe o que é isso? É retardamento. Pastor, o senhor está me chamando de retardado? Eu não, mas Deus pode sim estar chamando você de retardado. Eu não sou juiz, acho que você deve ser, pela razão do tempo, pelo tempo que eu estou na igreja, pelo aquilo que eu já aprendi, pelo aquilo que eu já fui ensinado, pelo que já foi investido em mim, eu já devo estar onde? Bom, se você não está onde você deve, você está atrasado, você está retardado, está atrasado no seu crescimento. Isso é um efeito do desprezo da casa de Deus. Veja bem, essa mensagem não é para alguém específico e nem para alguém que está aqui. Eu estou falando sobre a doutrina, sobre o princípio. Mas eu rapidamente acrescento: se o sapato cabe, cálcio. Se está no seu tamanho, calce o sapato. Não estou dizendo que é o seu sapato, mas se o tamanho serve, calce.
A ordem, o dever é claro, versículo 25, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Gente, isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e já tinha gente que tinha o costume de desprezar a igreja do Deus vivo. Então não é novidade. Isso não foi inventado ontem ou hoje, isso aqui já vem, porque faz parte da natureza humana. Não veio sobre vós tentação, senão o quê? Humana. Naquela época, 12 mil anos atrás, eles eram humanos igual eu e você. As mesmas tentações, as mesmas dificuldades, a mesma carnalidade, a mesmo tudo. Tudo bem, mudou talvez a roupa, o dia a dia, a situação deles, mas a condição humana não mudou nada. É a mesma coisa. No contexto, nós podemos ver as consequências, nós podemos ver os prejuízos desse desprezo. E começando no versículo 22, foi uma longa introdução, mas os pontos eu espero sejam mais rápidos, mas vamos ver aqui alguns efeitos. Eu tenho na minha lista 52 efeitos, mas eu só vou falar sobre 4. Olhe comigo no versículo 22 de Hebreus, capítulo 10, onde nós lemos o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Note que nós lemos o versículo 22, agora há pouco nós lemos até o versículo 25, do mesmo capítulo, do mesmo livro. Então o contexto é o mesmo, Estamos falando sobre os resultados, as consequências, o prejuízo de desprezar a igreja de Deus. E aqui está falando, o primeiro efeito é que afeta o nosso coração. Desprezar a igreja do Deus vivo afeta o nosso coração. Nós lemos aqui, chegamos com o verdadeiro coração, aí fala sobre coração purificados da má consciência. Nosso coração. Isso é muito, muito importante, porque lá no livro de Provérbios, no versículo 23 do capítulo 4, nós lemos as seguintes palavras: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Diga uma coisa, você tem alguma coisa de valioso que você guarda? Talvez tenha um cofre em casa, ou você guarda embaixo do colchão, dentro do travesseiro, no sapato, sei lá. Pois é, você não guarda uma joia, talvez, ou um saco de dinheiro, ou sei lá. Pois é. Não é errado você guardar, mas aqui está dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Você deve, eu devo, acima de todas as coisas que nós guardamos, que nós valorizamos, devemos guardar, proteger o nosso coração. Eu vou confessar aqui uma coisa. Vai, confessa, pastor, confessa. Quando o pastor confessa, fica todo mundo animado. Você sabe que eu gosto de andar de bicicleta. Já ouviram falar isso, né? Então, eu tenho uma bicicleta que eu chamo ela da minha magrela. Certo? Minha magrela. A irmã Simone tem a magrela dela, eu tenho a minha magrela. A magrela da irmã Simone fica lá jogada na varanda. Está lá jogada. A minha não. A minha tem um quarto só para ela. Tem uma cama, eu deito. Não, estou brincando. A minha não dorme fora. Sabe por quê? Eu guardo ela. Por quê? Eu não quero que venha algum sagui e leve embora a minha bicicleta. Muito sagui lá na área verde, né? Vai que ele desaparece com a bicicleta. Então eu guardo ela, gente. É errado guardar? Não. Errado é você guardar qualquer coisa e negligenciar guardar o seu coração. A melhor forma que nós temos de guardar o nosso coração é não desprezando a igreja do Deus vivo. Porque quando nós desprezamos a igreja do Deus vivo, nós não temos um verdadeiro coração. Esse verdadeiro coração não quer dizer que você vai ter um coração de mentirinha. Não é isso, um falso coração. Não, é um coração que está cheio de verdade. É um coração que está entupido, recheado, transbordando com a verdade. E quando o seu coração está cheio de verdade, ele está bem guardado. É quando nós deixamos entrar mentira e engano que a gente se encontra em situação complicada. Sabe por quê? Porque do nosso coração fluem todas as fontes da vida, como fala aqui, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo na sua vida vai ser impactado pela condição do seu coração. Se o seu coração estiver protegido, guardado e verdadeiro, cheio de verdade, todas as fontes, todas as áreas da sua vida
não está bem. O seu lar, seu casamento, seu trabalho, suas finanças, seus relacionamentos, tudo vai bem. Por quê? Porque o seu coração está guardado. Você tem um verdadeiro coração. E continua, coração purificado da má consciência. O coração que não está purificado é porque está com a má consciência. Por quê? A Bíblia fala que Deus é fiel para nos perdoar os nossos pecados. Se a gente o quê? Confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós estamos na casa de Deus, coração cheio de verdade, nós estamos confessando nossos pecados. A palavra confessar é uma palavra interessante. No Novo Testamento, confessar é traduzido a palavra homologo. Homo, o mesmo, logo de palavra ou pensamento. Então, quando você confessa, você está dizendo basicamente, Deus, você está certo, o que eu fiz é errado. Não confessar é o oposto, é encobrir a transgressão, é você falar, Deus, o que eu fiz, o Senhor pode achar que é errado, mas eu acho que pode. Eu acho que não é errado. Isso é o oposto de confessar. Um coração cheio de verdade, ele confessa, ele homologa, ele tem a mesma palavra, tem o mesmo pensamento, está em concordância com Deus. Deus, você está certo e eu que estou errado. Isso é errado e eu errei. Isso é confessar. Quando temos um coração que não está cheio de verdade, um coração que não está purificado da má consciência, é resultado de a gente desprezar a casa do Deus vivo. Então, o primeiro efeito é justamente esse. Jesus falou lá em Mateus 7, versículo 21, porque do interior do coração, de dentro, do interior do coração dos homens, sai o que, pastor? Vamos lá. Maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Quando não se dá o valor devido à casa de Deus, nós não temos um coração verdadeiro e nem um coração purificado, nós temos um coração que contamina-nos, porque do nosso coração que não está guardado, protegido e cheio de verdade, saem todas essas coisas aqui, que vão sim afetar a sua vida, seu lar, seu casamento, afetar toda a sua vida. Por isso que Jesus falou, não é o que entra, é o que sai do coração do homem. O nosso coração tem que estar guardado e tem que estar purificado e estar cheio de verdade. Senão o que nós vamos colher em nossas vidas mais cedo ou mais tarde, em um grau ou outro, essa lista infame aqui que eu acabei de ler, de Mateus 7, 21 a 23. Afeta sim. É justamente o oposto de um coração verdadeiro, o oposto de coração purificado. É um coração podre, que contamina. O que mais é afetado além do nosso coração? A nossa fé é afetada. Hebreus 10, 22. Cheguemos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé. Um dos efeitos é que a nossa fé será abalada, ela vai estar incerta, ela não vai estar firme ou sólida ou instável, ela vai estar assim, titubeante, balançando. É um resultado, é o efeito de desprezar a casa do Deus vivo. Lá em Tiago 1, versículo 6, diz assim, sobre oração. Peça, porém, com fé. Você quer pedir uma coisa para Deus? Você quer orar para Deus? Peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Uma onda não é estável, né? A onda está sempre se mexendo. O vento também, sopra para cá, sopra para lá. Assim vai ser nossa fé se nós negligenciarmos e desprezarmos a casa do Deus vivo. As nossas decisões, as nossas perspectivas serão falhas e equivocadas,
nós tomaremos decisões ruins que levam a opções piores ainda. Pense nisso. Você tem uma decisão a fazer, certo ou errado. Se você tomar a decisão errada, a próxima linha de opção vai ser pior. E assim sucessivamente. Não demora muito para você se enrolar de um jeito. Por quê? Porque você não está agindo com fé. A sua fé não está certa, ela está incerta. Você não sabe se pode crer, se pode acreditar, se pode confiar. Nossa fé pode ser vista. Nossa fé pode ser visualizada através das nossas decisões. Fé não é algo abstrato, é algo concreto. Você não pode ver, mas você vê o resultado. Você vê as obras. Tiago 2:20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Tiago fala em outra parte. Mostre-me, eu vou mostrar minha fé para você através das minhas obras. Ninguém chega e fala, aqui minha fé, que bonita a minha fé. Não, nós mostramos a nossa fé através das nossas obras, do resultado da fé. Afetando nossa fé, afetará o nosso coração, afetará a nossa fé, e afetando nossa fé, também vai afetar aquilo em que cremos. Obviamente. Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes. Essa palavra reter, ela significa guardar. Não guardar o coração? Pois é. Reter quer dizer guardar, conservar, segurar. Quando nós negligenciamos a casa de Deus, nós não guardamos, não conservamos, nós não retemos a nossa confissão da nossa esperança, a nossa confissão da nossa fé, a nossa confissão. Confissão é o que mesmo? Homologos. A gente vai dizer que crê numa coisa, mas vamos agir de outro jeito. Ah, sim, pastor, a Bíblia é o livro mais importante, não só do mundo, mas da minha vida. Ah, você leu. Eu li uma vez no ano passado. Você diz crer uma coisa, mas não tem um homólogo com o que você faz. Esse retenhamos firmes a confissão da nossa esperança está dizendo, viva o que você diz crer. Em outras palavras, tu é crente? Viva como tal. Crente é quem crê. Em quê? Na sua fé. Então viva como tal. O mundo está cheio de crente que não vive como crente. É justamente isso aqui, gente. É justamente isso. Eles não estão retendo firmes a confissão da esperança. Eles não estão retendo, não estão segurando, não estão guardando, não estão cumprindo. Eles estão dizendo, mas não estão fazendo. Isso é resultado de você não reter aquilo que você crê. E as nossas obras, as nossas ações vão falar muito mais alto do que as nossas palavras. Você pode achar que Deus é importante, igreja é importante, Deus é importante, mas enquanto você está só no falar, não quer dizer nada. É uma fé sem obras, e fé sem obras é o quê? Morta. Retenhamos a firme confissão da nossa esperança, quer dizer, viva o que você diz crer, porque você realmente está crendo em como você vive. Então não adianta você falar que acha importante a igreja, se você não vem para a igreja. Se você não vem para a igreja, você está dizendo em alto e claro tom que para você não é importante. Claro, todo mundo aqui esta noite não cai nesse ponto que eu estou falando, porque vocês estão aqui. Mas vocês estão aqui justamente porque vocês creem e acreditam e estão retendo a firme confissão de que é importante estar aqui. E aqui você está. Parabéns, eu também estou aqui, palmas para todos nós. Mas entenda a correlação que existe. E quando nós desprezamos a casa do Deus vivo, vai afetar aquilo que nós cremos. Olha o que fala aqui, 2 Timóteo 3,6. Aqui está falando sobre mulheres, tá? Mas isso aqui não quer dizer que é apenas mulheres. Tá? O caso em questão era sobre um grupo de mulheres, mas isso aqui se aplica a homem e mulher, tá? Não tem distinção. Mas 2 Timóteo 3, versículo 6, fala assim:
Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu falei, eram mulheres nécias, mas pode ser homens nécios também, tá? Homens tolos, mulheres tolas, não tem distinção aqui não. Nesse caso, que Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, era que haviam, nesse caso, mulheres envolvidas, mas não quer dizer que é só mulher que se enquadra aqui, não. Mas note como fala, mulheres nécias carregadas de pecados. Lembra que vai afetar o coração, não vai ser um coração puro, uma consciência pura? Pois é, aqui os pecados. O coração delas, elas estão carregadas de pecados. E por causa disso, elas aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprende, ensina-se, mas não entra. É igual o Tefal, bate, escorre. Gente, a frigideira é muito bom, mas no coração da gente isso é péssimo. Ouve. Aprende. Ensina. Aconselha. E nada. Nunca chegam no conhecimento da verdade. É um bloqueio mental? Não. É um bloqueio espiritual. Porque está afetando aquilo que essas pessoas creem. Porque afeta o seu coração, porque afeta a sua fé. O resultado é o mesmo sempre. Nós vemos isso também em Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que vêm com astúcia e enganam fraudulosamente. Mesma coisa. Quando nós negligenciamos a casa de Deus, nós podemos ser facilmente enganados, levados por toda onda e vento de doutrina. Chega alguém e fala, é assim, Chega outro e fala outra coisa, Não há firmeza numa constância. Uma onda solta no mar. Tiago 1,6. Vou ler de novo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Tem muito crente que passa a vida assim. Está aqui, está ali, está aqui, pensa assim, pensa assado. Eu já vi crente que assim, não, a gente tem que guardar o domingo, o sábado, a quarta, a gente não pode comer peixe, não pode comer peixe só pode comer peixe na sexta, não pode comer não sei o que, não sei aonde, tem que usar. Gente, sabe que eles estão juntando tudo e fazendo uma salada russa? Uma bagaceira só na cabeça deles, não sabem o que crer. Sabe o que é isso? É levado em volta como vento com toda doutrina. Toda doutrina, certo, errada, entra lá e fica. Aprende, mas nunca conhecem a verdade. Nunca tem verdade no coração. Olhem comigo para Hebreus 10, 24, o último efeito de desprezar a igreja de Deus vivo é que afeta o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Versículo 24. Consideremos-nos uns aos outros, marque bem aí, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui está falando sobre negligenciar a nossa congregação, desprezar a igreja de Deus, é efetivamente desconsiderar e desprezar os irmãos. Não, pastor, não é os irmãos, é só a igreja. A igreja somos nós e nós somos a igreja. Quem despreza a igreja, despreza os irmãos. Se eu desprezo a igreja, eu desprezo os irmãos. Se os irmãos desprezam a igreja, os irmãos são desprezados. Não tem como fugir disso. Igreja não é aquela coisa na esquina, o galpão, o prédio. Não, igreja somos nós. Este local agora é uma igreja, mas daqui a pouco, quando acabar o culto, todo mundo para casa, isso aqui vai ser, sabe o quê? Vai ser um prédio vazio. Igreja é no dia e na hora que nós nos juntamos, aí aqui se transforma numa igreja. Aí vai cada um para o seu canto, para sua casa, aqui não é mais igreja. São 4 paredes, um teto cheio de bagulho. Não há nada de santo ou nada aqui. Só é santo quando nós estamos juntos. Aí aqui vira um local santo, sagrado. Porque Jesus está presente e formado aqui. E quando nós desprezamos isso, nós desprezamos Deus, Cristo primeiramente, mas também desprezamos, como diz o texto aqui,
uns aos outros. Eu estou desconsiderando a você e você a mim. É o que está dizendo aqui. Desconsiderar, no dicionário, não precisa, mas eu olhei, quer dizer não considerar. Essa foi difícil. Desatender, desprezar, tratar sem consideração, fazer pouco de alguém, desvalorizar, não estimar, não respeitar. Pesado, né? Isso fazemos sempre que colocamos outras coisas na frente em prioridade. E quando a gente começa a colocar outras coisas na frente que impeçam ou desestimulem a nossa congregação, muito em breve tudo e qualquer coisa serve de motivo. Qualquer coisa. Até chegar no famoso, eu não estou afim, pastor. Eu já ouvi muito isso. Sabe o que é, pastor? É que eu não estou afim, eu não tenho vontade. Eu acredito em você. Isso é uma reflexão do estado do seu coração, da sua fé e aquilo que você crê e do seu nível de respeito para com os irmãos. Ouch, pastor! Mas é. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Semana passada eu disse que existem motivos justos de não congregar. Um deles, por exemplo, está doente, está com uma doença ruim. Quando tiver com doença boa, venha, mas doença ruim não venha não. Está acidentado, está morto, está internado. Obviamente, não é nenhum pecado você não vir por causa de uma coisa dessas. Trabalho, depende do trabalho. Você trabalha na área médica, você trabalha na área de segurança, você trabalha tem certas áreas, tá? Eu digo, até o comércio. Você trabalha no comércio, infelizmente hoje em dia o comércio abre até domingo. Mas você está vindo, você não está vindo porque você está trabalhando, aquele é o seu trabalho. Lembrando que a igreja não precisa se reunir no domingo, sabia? Em nenhum lugar na Bíblia fala que domingo é um dia, não, qualquer dia. Mas digo o seguinte, se você devido a doença, trabalho, responsabilidades maiores, não pode vir, então proteja os outros dias. Agora, muitas vezes não é isso. Muitas vezes é porque eu não estou afim. Eu tenho coisa melhor para fazer. Eu prefiro fazer outra coisa. Isso não é motivo. Não é motivo. Ah, pastor, eu moro longe. Vai falar com a irmã Vera sobre morar longe? Eu já frequentei igrejas que da minha casa para a igreja era 1 hora de carro. Sabe quantos cultos eu perdia porque era longe? 0. Mas pastor, por que foi uma igreja tão longe? Porque era aquela igreja que Deus queria que eu fosse. Eu sabia que aquela igreja era a igreja que se enquadrava. Se tivesse uma mais perto de casa, que preenchesse aos requisitos bíblicos, eu poderia até ir para uma mais perto de casa. Não precisa ir para mais longe ou para mais perto, mas naquela que se encaixa nos parâmetros bíblicos e aquela que Deus mostrou para você que é que você vá. Não interessa onde que seja. Então, eu não estou afim, estou sem tempo, estou ocupado, estou cansado. Gente, amanhã de manhã, você que vai trabalhar, se você estiver cansado, você liga e fala, ô patrão, tudo bem, como é que vai? Sabe o que é, cara? É que eu estou cansado. Ah, tá cansado? Faz isso, fica descansando aí, vai mais não, descanse. Gente, cansaço nunca parou ninguém de fazer nada. Você cansaço vai jogar bola, vai para a praia, vai passear, cansado, mas vai. Consulta médica, dentista, cansado, tu vai. Alguém já teve vontade de ir para o dentista? Alguém já teve vontade? Não vejo a hora dele começar a tocar minha boca e furar. Alguém vai para o dentista porque quer? Não, mas vai, gente. Isso é desprezar. Dizer que não está afim, que não gosta porque tem coisa para fazer. Isso não... Agora veja bem. Quer desprezar? Despreze. Despreze. Eu não tenho como apertar um botão e fazer você mudar de ideia. Nem eu, nem ninguém.
A mensagem de hoje é para deixar claro que existem consequências, que existem efeitos causados pela negligência da casa de Deus. E esses efeitos podem demorar, mas eles chegam. Pode não ser hoje, amanhã, semana que vem, mas eles chegam. A colheita vem, tudo que o homem semear, ele vai colher. Aproximai-vos de Deus, ele se aproximará de vós. O inverso também é verdade, você se afasta de Deus, Deus se afasta de vós também. Aí vai começar a pipocar coisas na sua vida. E você vai dizer, mas de onde que está vindo essas coisas? Marque a mensagem de hoje, aí você volta para ouvir o que estamos falando aqui. Quando seus relacionamentos, sua família, seu lar, com seu esposo, com seus filhos, com o vizinho, com o patrão, com familiares, quando tudo começar a desmoronar e ruir, são os efeitos. Aqui fala, consideremos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras. Estimular quer dizer despertar o ânimo, despertar o interesse, encorajar, incentivar. Então, se nós não estamos nos encorajando às boas obras e ao amor, nós vamos ter o quê? Falta de amor. E, consequentemente, falta de boas obras em nossas vidas. Esposas, vocês gostariam que seus maridos estivessem cheios de boas obras? Sim, pastor. Esposos, você gostaria que sua esposa cheia de boas obras? Sim, pastor. Crianças, jovens, você quer os seus lares cheios de boas obras de amor? Sim, pastor, queremos. Sabe o segredo onde vamos ter amor e boas obras? Sabe qual é o segredo? Sabe qual é a fonte? Não deixando a nossa mútua congregação. Então, entenda, a nossa igreja passou vários meses sem se congregar. Não sei, a gente ia online, tinha live, postava as mensagens, eu entendo, mas isso não é igreja, gente. A Igreja Batista Metropolitana, por vários meses, efetivamente, espiritualmente, deixou de existir, porque ela só existe quando nós fazemos o que estamos fazendo agora. Nós somos chamados para fora da nossa vida, dos nossos lares, dos nossos dia a dia, dos nossos interesses, dos nossos planos, vontades, desejos, e a gente sai disso, a gente vem para cá. Hoje você podia estar no shopping, você podia estar em casa assistindo uma televisão, você podia estar numa pizzaria comendo uma pizza, você podia estar em qualquer lugar, visitando amigos, familiares, dormindo. Tudo isso, nós deixamos, nós somos convocados para fora disso. E quando há essa convocação, agora e só agora, a Igreja Batista Metropolitana existe. Daqui a pouco ela vai deixar de existir, porque nós não vamos estar mais eclesiados, congregados. Nós vamos embora. E deve ser assim, não é para ser um monastério, que a gente vai aqui e mora todo mundo junto, numa espécie de kibutz comunitário. Não, isso não é. O sal tem que estar na comida, não no saleiro. A luz tem que estar não embaixo do alqueire, tem que estar brilhando. A luz tem que brilhar e o sal tem que salgar. Então, a função não é juntar o sal e ficar tudo aqui. Não, o sal tem que ir embora. Mas nós temos que, pelo menos uma vez por semana, ou mais de preferência, mas essa igreja aqui é 2 vezes por semana, nós nos eclesiamos. Aí sim, a igreja aparece. A gente nos anima. Nós nos animamos. Aprendemos gramática. Nós nos encorajamos ao amor e às boas obras. Aonde, pastor? Nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na faculdade, na escola, na rua, na família, lá fora. A gente vem aqui para se encorajar ao amor e às boas obras, para sair e cumprir o amor, e mostrar o amor de Deus, e brilhar a nossa luz, e salgar essa terra. A gente volta para cá de novo, para sermos mais encorajados, estimulados ao amor e às boas obras. A gente vai-se embora e espalha, aí volta. É assim que tem que funcionar. E durante meses, não houve isso.
Ouve os lives e a postagem das mensagens nos respectivos canais. Tudo bem, mas não houve igreja. Então, a lei da causa e efeito me leva a entender que, apesar de não ser muito aparente, as finanças estão bem. A igreja está relativamente cheia. Eu sei, tem muita gente que não está vindo ainda devido à convulsão toda dessa pseudo-pandemia. Para mim é uma enrolamia, mas isso é outra questão. Mas entenda, aparentemente estamos bem. Mas às vezes o efeito fica submerso e camuflado. E eu prego isso agora porque eu não quero esperar que apareça um tsunami de pepino e problema e complicação. Então, igreja, nós temos que reforçar, redobrar. O quê? Santificar e proteger a nossa congregação mais e mais. Redobre a sua leitura na palavra de Deus. Redobre nosso tempo em oração. O nosso tempo exposto à pregação da palavra de Deus. Gente, no canal da igreja tem milhares de mensagens, separadas por temas, tópicos e tal. Ouça. Você pode, tem vídeo, tem áudio, tem tudo lá. Redobre. Todo dia ouça. Todo dia leia, todo dia ore. Por quê? Para você se fortalecer. Nós, a igreja, nós estamos, sem talvez perceber, nós estamos em convalência. Estamos de resguardo. Você vai para o hospital, fica internado, você não pode sair no outro dia e já querer abraçar o mundo com os braços, né? Não. Estamos em convalência. Talvez você não se deu conta disso. E é por isso que eu preguei essas mensagens semana passada e hoje. Nós precisamos vigiar. Porque o diabo, nosso adversário, está em derredor, está rugindo, buscando quem possa tragar. E ele é muito sutil. E essas fraquezas são muito sutis. Mas os resultados não são tão sutis. E ficam muito aparentes, muito evidentes e muito impactantes em nossas vidas. E vamos orar.